nós vamos falar sobre o governo bíblico, vamos falar da interferência do governo bíblico na história secular e eu espero contar com você nesses dias que nós vamos estudar sobre esse tema. E ele é muito amplo, né? Nós dividimos esse estudo em algumas partes. Vamos falar sobre aspectos de poder e governo veterotestamentário, ou seja, no Antigo Testamento, e aí a gente dividiu em duas partes, a parte 1 e a parte 2. A primeira parte ela vai até Josué, né? E a segunda parte ela conclui o período do Antigo Testamento. Por que a primeira parte vai até Josué? Porque as formas de aliança e governo estabelecidas por Deus e associada aos homens, né, neste período, elas são muito amplas e diferenciadas. Apesar de que, quando a gente for partir para o estudo, vai parecer que é a mesma coisa, mas de fato não é. Quando a gente vai analisar aspectos da relação, da permissão de governo que Deus ele concedeu aos homens ao longo da história bíblica, nós vamos analisar ponto a ponto e aí você vai conseguir enxergar algumas diferenças, tanto históricas quanto temporais, a respeito dessa questão de governo, certo? O texto base se encontra em Gênesis, capítulo 35, dos versos 9 até o verso de número 15. Vamos ler? E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã, e o abençoou. E disse Deus: o teu nome é Jacó. Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutificai e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. E te darei a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua semente depois de ti darei a terra. E Deus subiu dele, do lugar onde falara com ele. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, em uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre ela azeite. E chamou Jacó o nome daquele lugar, onde Deus falara com ele, Betel. Nesse estudo intitulado Governo Bíblico e Secular, né, nós vamos analisar as principais relações de governo na Bíblia e a relação do cristão nos governos atuais e vindouros. Mas nessa primeira parte, nós vamos falar especificamente a respeito do Antigo Testamento. Como eu já disse a princípio, é um tema bastante longo e complexo, então a gente teve que dividir esse estudo em partes para que a gente possa analisar essas relações de governo e essas relações de poder que se encontram dentro da Bíblia. Aí você poderia me perguntar por que nós estamos comentando a respeito disso. Os cristãos, de um modo geral, eles precisam, no meu entender, compreender as relações para que eles possam ter uma visão geral da própria palavra de Deus, para que possam se situar no texto. Porque muitas vezes a gente lê determinados textos da palavra de Deus, ou a Bíblia como um todo, e não consegue situar ela historicamente, não consegue situar a Bíblia doutrinariamente, não consegue situar a Bíblia culturalmente falando. Então, aspectos de governo e poder são apenas uma parte do grande cabedal de informações que traz a palavra de Deus. Neste sentido, é importante que a gente faça, então, uma análise a respeito dessas relações de poder para poder compreender como Deus ele se relacionava com as pessoas no passado, no caso, especificamente do passado bíblico,
e como essa relação ela influenciou o mundo da época, tá bom? Falando um pouco a respeito de política, né? A aversão política apresentada por muitos de nós hoje, ela pode estar relacionada com a corrupção, não é? Que a gente vê essa situação de corrupção e aí a gente não quer se meter nestas relações de política e de governo. Apesar de que nós não pretendemos falar só de corrupção, mas também dela, não é? Nós vamos falar também de corrupção, porque a corrupção é uma coisa que aconteceu biblicamente falando também, então a gente não tem como não falar dela. A própria Bíblia ela se ocupa de falar de tudo sem fazer rodeios, então a gente simplesmente vai fazer o que a Bíblia normalmente faz, tá certo? Mas a corrupção, a princípio, é toda ação que ocorre em desacordo com preceitos universalmente aceitos, né? Então, quando acontece alguma ação ou quando alguém pratica algo que é em desacordo aquilo que é aceito como moral, aceito como certo, isso traz em si a ideia de que existe ali uma relação corrupta, uma relação de corrupção. Exemplos clássicos, né, a respeito da corrupção são a própria corrupção geral do gênero humano citada no capítulo de número 6 do livro de Gênesis, né, onde ali se descreve a situação moral em que se encontrava a população do mundo naquele momento, antes da destruição de todas as coisas a partir do dilúvio que foi ordenada por Deus, e também a situação moral em que se encontrava Sodoma e Gomorra. Tá? Então, Sodoma e Gomorra também é um exemplo de corrupção na área moral que estava ali alastrada sobre aquela população daquela localidade. Então a gente vê o seguinte, que corrupção ela não necessariamente está envolvida só com a questão do dinheiro, né? Também tem outras relações que não necessariamente a questão financeira. Mas a gente não vai falar só de corrupção, não, tá? Vamos então adentrar nessa análise sobre as questões de governo e autorização de Deus para homens governarem ao longo do período do Antigo Testamento. Precisamos, para explicar, né, essas formas de governo do Antigo Testamento, dividir esse período do Antigo Testamento de acordo com eventos e de acordo com personagens, né? Porque, da mesma maneira como eu citei anteriormente, o evento da destruição global do mundo através de um dilúvio ou a destruição de uma cidade ou duas a partir da ordem de Deus, no caso Sodoma e Gomorra, né, são eventos, mas existem ali personagens que estão envolvidos nessa história. E a gente precisa analisar sobre a ótica desses dois contextos e como Deus ele interferiu nessas relações, tá certo? Sobretudo nas alianças pessoais, né, que foram firmadas, dadas características do relacionamento de Deus com o povo, né, que a partir de indivíduos formariam a nação de Israel e depois a formação do povo e nação com governos coletivos de mais indivíduos, muito embora indivíduos fossem escolhidos para governar ou interferir em governos, como é o caso dos profetas, né? Os profetas, muitas vezes, eles interferiam nos próprios governos. Para tornar mais claro isso que a gente acabou de falar, essa primeira parte do estudo a gente vai falar a respeito de Adão, tá? E da aliança de Deus com Adão. Depois a gente vai falar sobre Abraão, que é o segundo grande bloco de aliança, né? E Moisés e Josué,
que é o terceiro grande bloco dessa aliança. Por que eu não estou falando de Noé? Noé será citado, mas a gente vai observar que Noé não governou nada. A Noé foi ordenado que fizesse a arca, né? A gente vai falar a respeito dele também, mas não dessa perspectiva de governo, tá bom? De Adão a Abraão. O período que antecede a Abraão, né, que vem antes de Abraão e é registrado na Bíblia, ele é composto por essas relações individuais entre Deus e pessoas selecionadas por ele para iniciar o processo de construção da história bíblica. Então, Deus ele selecionou pessoas para iniciar os eventos, né? Nesse período que acontece ali justamente antes de Abraão, ou seja, no período de Adão, né? Podemos dizer que se houve um governo humano, né? Ele foi restrito, obviamente, principalmente, né? Ele foi restrito principalmente ao Éden, onde a gente vê, né, a ordem de Deus em relação a Adão e Eva sobre determinados aspectos, permitindo que, por exemplo, Adão desse nome aos animais, né? Mas, passada a questão do primeiro pecado, na verdade, Adão e Eva só se transformaram em mais um, ou melhor, nos primeiros, para assim dizer, habitantes do mundo, e não necessariamente governantes daquele mundo, né? Eles deveriam dominar conforme a ordem expressa do livro de Gênesis, mas não governar. Dominar em que sentido? Usufruir. Essa que é a palavra que mais se adequaria a essa questão. Não necessariamente governar, mas simplesmente usufruir. A gente só vai encontrar, na verdade, princípios de governo específicos dentro da Bíblia quando a gente vai começar a analisar, por exemplo, a Torre de Babel, né? Aí a gente vai começar a enxergar ideias de governo dentro do contexto ali da Bíblia. Quando a gente olha para Deus, nesse período, a gente vai ver o seguinte, que Deus ele exerceu todo o domínio, né, sobre todos os detalhes de governo, mas ele abriu sistematicamente a esses escolhidos dele pequenas brechas de tomada de decisão, ora inspirada por ele próprio, né, pelo próprio Deus, ora concedendo o que poderíamos chamar de vontade permissiva. Vamos analisar, por exemplo, a questão de Adão. Nessa aliança com Adão, Deus ele vai e cria o Éden, não é? E ele cria, né? Ele forma Adão com as suas mãos. A palavra de Deus ela diz, né, que Deus ele deu um pesado sono sobre Adão e tirou uma costela, formou Eva. Essa história que todos nós já sabemos, né? E ele chega ao primeiro casal e submete o jardim à sua vontade. Está escrito lá em Gênesis capítulo 1, versos 28 a 30 e 2, de 19 a 20. Então, Deus ele concede a Adão e a Eva essa liberdade de exercer a sua vontade sobre o jardim. Contudo, essa vontade, né, não foi total. Por quê? Porque simplesmente Deus disse o seguinte, olha, no caso da árvore da ciência do bem e do mal e da árvore da vida, eles não deveriam ter acesso, apesar de ambas estarem lá, né? Autodeterminação total, né? E aí a gente vai falar, as pessoas vão questionar o aspecto do livre-arbítrio quando vão pensar dessa maneira, mas autodeterminação não é livre-arbítrio, são coisas distintas. Autodeterminação total, né, eles não tinham. Por quê? Porque houve uma ordem expressa de Deus. Olha, vocês podem dominar sobre tudo, vocês podem fazer tudo aqui
no jardim, dá nome aos animais, vocês vão frutificar, vocês vão se multiplicar, enchei toda a terra, não é? Mas tem duas árvores aqui que vocês não devem participar delas, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida, né, que está citada lá em Gênesis capítulo 3, verso número 2 e verso 22. Essas árvores, né, como diz aqui o texto, elas não eram, não foi permitido acesso a elas. Ou seja, nesse caso de Adão e de Eva, o regime de governo que poderia ser nominado no Éden seria um regime de cogovernança, né, condicionada ou parcial, né? Quando a gente chega na queda de Adão e Eva, eles são destituídos dessa posição de, entre aspas, governadores ou co-governadores do Éden. Eles são impedidos de entrar no Éden, conforme está escrito lá no livro de Gênesis, né? E eles só têm acesso aí, ou melhor, eles passam a ter acesso a todo o planeta. Mas em que sentido? Quando a gente vai ler a penalização, né, que Deus ele impôs sobre Adão e sobre Eva, ele vai falar do suor do rosto, que o homem vai ter que comer a partir do suor do rosto, e ele vai falar a respeito da mulher que teria dores de parto, coisa e tal. Nessa situação, a gente não vê a permissão de Deus para que o homem governe, né, no caso de Adão e Eva, o mundo de então. Deus ele reassume o poder total sobre as situações, sobre as próprias pessoas que ali se encontravam, no caso Adão e Eva. Deus ele assume o poder total novamente, não permite que Adão tome nenhuma providência em relação à sua condição e nem a questão de acessar de novo o Jardim do Éden. Então Deus ele retira, né, esse dito poder de cogovernança que ele havia liberado a Adão. Então Adão ele passa apenas a usufruir da criação de Deus, né? Mas mesmo assim tendo que trabalhar para conseguir ter o seu alimento. Então não existe uma questão de uma relação de, entre aspas, governança ou cogovernança depois da queda, tá certo? Isso no caso de Adão, tá, pessoal? Tô falando de Adão ainda. Considerando a longevidade, né? Considerando o tempo de vida de Adão, proposta ali em Gênesis capítulo 6, verso número 3, aquela proposta, né, de limitação de idade, né, até 120 anos, como a gente vai ver, havia sim então uma necessidade que era procriar para poder ocupar toda a terra. A gente precisa lembrar que, biblicamente falando, e nós cremos nisso, né, a geratriz, o casal inicial, no caso Adão e Eva, geraram a procriação, ou seja, procriaram filhos e a partir deles os cruzamentos foram feitos para que se povoasse todo mundo. É nisso que a gente crê, né? Existem algumas teorias que foram criadas por aí dizendo que Adão e Eva eles foram o primeiro casal, mas não foram o único casal criado. Isso não encontra base nas escrituras, tá? Não existe base nas escrituras para dizer que Deus ele teria criado outros casais que não Adão e Eva. Ele criou Adão e Eva, ordenou a eles que frutificasse e multiplicasse, e assim foi. É assim que nós cremos, tá? Bom, essa limitação de poderes, no caso de Adão, como a gente está falando, foi imposta por Deus e durou até Moisés, né? No caso do povo escolhido hebreu. É possível que outros descendentes de Adão e Eva, que não eram da linhagem de Sete, ou seja, da linhagem de Caim e dos seus outros irmãos e irmãs, tenham desenvolvido, né, outras formas de governo e política,
Contudo, a gente arrisca dizer que a única forma de governo, ou poderia se dizer desgoverno, na verdade, seria a anarquia e não um governo propriamente dito, porque, como a gente já bem falou, quando a gente chega em Gênesis capítulo de número 6, a gente encontra um mundo totalmente anarquizado, onde cada um fazia o que queria, né? E não um governo propriamente dito estabelecido. Aí a gente avança, vai até Gênesis capítulo de número 5, né? Onde se instrui ali a genealogia a partir da linhagem justa de Adão, ou seja, a partir de Sete, que era filho, né, o terceiro filho homem falado, por assim dizer, né? O terceiro filho homem demonstrado pela Bíblia e atribuído a Adão e a Eva, que culminaria, não é, essa genealogia de Sete na pessoa de Noé e de seus filhos, e ainda assim sem qualquer forma de governo inspirado por Deus no presente momento. Então, aquela frase, né, que a gente muitas vezes repete e às vezes sem compreender o contexto dela, Deus é tudo em todos, ou Deus sempre foi tudo em todos, na bem da verdade, nesse momento, Deus de fato, né, era tudo em todos, até mesmo nessa questão de governo, porque não havia um autogoverno por parte do homem, ele não conseguia, não é, se relacionar dessa maneira ainda nesse período bíblico. Tem uma questão a respeito de Gênesis 1:28 que é interessante. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1, verso 28, é aquela ordem de que Deus dá a Adão para crescer e multiplicar, frutificar, não é? Vamos ler aqui, Gênesis 1:28. E Deus abençoou, e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. Nesse momento, a gente ainda não está falando da queda do homem, né? E não seria um equívoco aqui? O que vocês acham? Será que a Bíblia se enganou? Porque Adão e Eva ainda estavam no Éden. Como é que eles iam encher e multiplicar, dominar sobre a terra, sobre os peixes do mar, né? Era só o jardim do Éden. O que vocês acham? Veja bem, a Bíblia ela não é escrita de forma linear, tá? Vários textos bíblicos não são escritos não estão dispostos em ordem cronológica de texto, tá? Não existe equívoco nenhum na palavra de Deus, sobretudo em relação ao posicionamento desse versículo. Se você fizer uma leitura simples, desde Gênesis capítulo 1, passando por Gênesis capítulo 2, aí é Gênesis 1 e 2, né? Você vai observar que Gênesis capítulo 1 falou da criação de forma resumida e Gênesis capítulo de número 2 fala da criação de forma detalhada. Então não existe equívoco nenhum, tá? Nesse texto. O que acontece foi, a ordem ela foi pré-estabelecida, por assim dizer? Não foi pré-estabelecida, porque não existe uma coisa de um texto cronológico, não é? Falando, o Gênesis 1 foi no ano 0 da criação. Gênesis 1 foi no ano 0, no dia 1, no dia 2. Não é essa a questão. Tá? O texto, a gente não pode enxergar esse Gênesis capítulo 1, verso 28 nessa linearidade da cronologia, tá bom? Porque aí, se a gente fizer, a gente vai estar cometendo equívocos, né, de interpretação bíblica, tá bom?
Vamos falar aqui a respeito de Noé agora. Os capítulos de 6 a 9 do livro de Gênesis apresentam a saga de Noé, como a gente já sabe, né? Sob a total tutela de Deus, né? Para o caso dessa família justa, que é a família justa de Noé. O mundo ao redor, ele segue muito provavelmente em anarquia, né? Deus ele concede conhecimento para Noé para capacitá-lo a realizar a obra da salvação dos corpos, né? Que na verdade é a arca. Ela não tinha, obviamente, o vislumbre da salvação da alma, mas é um símbolo, ou seja, é uma espécie de né? Título da salvação da alma. É uma ideia, ele está trazendo ali uma ideia a respeito disso, mas Deus ele concede conhecimento a Noé para produzir a arca, né? Mas este intento de Noé da produção da arca que foi dado por Deus, de maneira nenhuma tem relação com o governo. Então Noé ele não exerceu governo sobre aquela população da época, até porque se assim fosse, ele teria ordenado que pessoas adentrassem a arca e lá ficassem, e pelo menos um determinado grupo estaria, mas não aconteceu. A gente vê que apenas a sua família ela adentrou a arca. Então não existia uma forma de governo até então, né? Na verdade, a arca foi apenas um objeto de salvação de corpos naquela situação, tá certo? Bom, Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé. Gênesis 9, versos 20 a 29, são determinantes para quê? Para que a gente entenda, aí sim, vamos começar a analisar a geopolítica da formação das nações mundiais, que algum tempo atrás aí gerou um problema para o Marco Feliciano. O pastor Marco Feliciano uma vez estava dando um estudo sobre essa questão que nós vamos falar aqui agora, e ele teve que se explicar com muita gente no mundo, não com Deus, obviamente, porque a Bíblia ela já fala a respeito disso de forma aberta, e quem deseja conhecer a respeito desse assunto é só ler a Bíblia, mas o mundo, né, principalmente, falou muito a respeito disso, porque ele apresentou essa ideia de geopolítica e formação das nações mundiais a partir, né, desse texto de Gênesis capítulo 9, verso 20 e 29, e caíram de pau em cima dele, porque ele estava dizendo que determinado continente era amaldiçoado, determinado grupo de pessoas era amaldiçoado. E não foi isso que ele falou de maneira nenhuma. É o que a gente vai acabar de dizer aqui a respeito disso. Gênesis, como eu já disse, 9 versos 20 e 29 são determinantes para a geopolítica da formação das nações, né? Conforme a Bíblia de Estudo Pentecostal, que foi editada em 1995 pela CPAD, né? Existe lá um quadro chamado A Origem das Nações, a página de número 47 dessa Bíblia, né? Onde os descendentes de Sem povoaram ali as regiões da Ásia, né? Desde as praias do Mediterrâneo até o Oceano Índico. A maior parte do território né, entre Jafé e Cã. Dentre eles, os semitas, né, obviamente, né, a gente sabe que o Sem, né, a palavra Sem, né, na verdade o nome Sem, o filho de Noé, ele deu origem aos semitas, que depois a gente vai entender que são os judeus, né, e, por assim dizer, o povo de Israel. Dentre eles, Deus escolheu o seu povo, pois a história constitui o quê? O tema principal das Escrituras Sagradas. Né? É a partir da genealogia de Sem que toda a história do povo escolhido de Deus ela é constituída. Tá? Os descendentes de Jafé
eles formaram os povos indo-europeus ou arianos. Eles tornaram-se os dominantes do mundo moderno, né? Já os de Cã foram notadamente poderosos no princípio da história do mundo antigo, constituindo a base dos povos que mais relações travaram com os hebreus, seja de forma amigável ou não amigável, no caso, em guerra, né? Voltando a falar dos povos arianos um pouquinho. Quem são os povos arianos? A Europa. Basicamente o povo europeu, né? Então, o mundo moderno ele foi dominado pela Europa. A gente vê que desde o período dos descobrimentos, né, o povo europeu passou a dominar as relações com o mundo, passou a colonizar o mundo. Então, o mundo, a maioria dos países do mundo, na verdade, eles foram colonizados pelos europeus. Os europeus dominaram o mundo moderno, que é o que a gente acabou de afirmar aqui, né? E eles eram descendentes de Jafé. Tá certo? E os descendentes de Cã? Os descendentes de Cã são aqueles povos que circundam Israel, tá? E a maioria deles hoje muçulmano, né? Tanto que se estabeleceram ali na África, não é? No litoral mediterrâneo e na antiga Mesopotâmia. A maldição, e aí foi o problema do Marco Feliciano, né, do pastor Marco Feliciano, a maldição, a Canaã determinou a subserviência desse povo aos povos vindos de Sem, né? Povo abençoado, né? E Jafé, co-herdeiro da bênção. Então a gente tem, né, do ponto de vista da Bíblia, um povo que recebeu a bênção de Noé, que no caso foi o povo de Sem. Tem um povo que é co-herdeiro dessa bênção, que é o povo de Jafé, né? E a gente tem um povo dito amaldiçoado, que serviria seus irmãos, aquela história toda, que é o povo que descende de Cã. E aí, pela geopolítica e pela localização da ocupação mundial, o Marco Feliciano ele falou a respeito disso abertamente. Acho que ele usava o Twitter para fazer, né, comentários sobre isso num curso teológico que ele estava prestando lá, e o pessoal caiu em cima dele, porque acho que ele já era deputado na época. Voltando aqui para o nosso tópico, né? Nessa situação ali, mesmo até sem Cã e Jafé, né, no período noético, né, no período da aliança com Noé, a gente observa que Deus ele ainda tratava com a pessoa e não com a coletividade, ou com o grupo, ou com uma nação. Então não existia ainda uma forma de governo definida ali nesse período. 120 anos depois do dilúvio, inicia-se o fenômeno da unificação dos povos, não é? Que contrastava com a ordem de Deus de povoar o mundo, que é justamente ali naquela questão que envolvia a Torre de Babel. A gente sabe que houve um intento de se construir um monumento megalítico, por assim dizer, né? Um grande prédio, como você queira chamar aquilo, onde, né, a descrição do texto é uma afronta à pessoa de Deus e à sua ordem de povoar todo mundo. Então, naquela situação que é descrita ali em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 11, né, do verso 1 até o verso de número 5, Deus ele interfere e destrói esse intento, né? E o que ele faz? Ele apenas divide
a língua do povo. Antes todos falavam a mesma língua. Depois, grupos passaram a usar outro idioma, ou seja, cada um falava com uma língua diferente, e aí eles já não podiam se entender. Não conseguindo se entender, não é? O que aconteceu? Cada um foi para um canto. Então, aquela ordem de Deus, né, de que o mundo todo fosse povoado, ele inicia-se de fato, tá, a partir do episódio da Torre de Babel. Tá bom? Seguindo a genealogia de Sem, pois para Deus, né, e para nós, mais importantes são os descendentes de Sem, né, que são os semitas, que veio a ser a base do povo hebreu e, obviamente, né, Israel. Os demais povos daqui já se determinavam em reinos. Aí a gente já começa a enxergar a formação de reinos a partir da Torre de Babel, né? Os demais povos se determinavam em reinos, como eu já falei, e a gente vê a trajetória, né, de Sem a partir do capítulo 11, iniciando ali, terminando, melhor dizendo, né, no capítulo 11, que é precursor de Abraão. E aí a gente vai para Abraão no capítulo de número 12, tá certo? De Abraão a Moisés. Nesse período de Abraão a Moisés, existe o que a gente poderia chamar de reinauguração da cogovernança, que é o quê? De novo, Deus inicia o seu processo permitindo, né, que o povo escolhido por ele, ou a personalidade escolhida por ele, exercesse função de governo, né? Então, nesse princípio de Abraão, por exemplo, a Moisés, a gente já vai enxergar, né, que Deus ele estava liberando poderes de governo para aquelas pessoas que ele estava se relacionando naquele momento. Num primeiro momento, você poderia me dizer que Abraão, Isaac e Jacó, eles não exerceram governo. Mas não é bem assim. Por quê? Vamos, por exemplo, pensar da seguinte maneira. Abraão ele teve um relacionamento, né, naquela guerra, por exemplo, dos 4 reis contra 5. Se fosse um relacionamento puro de pessoa contra um reino, seria eu tenho um reino lá, mesmo que o meu reino fosse pequeno, eu tenho, sei lá, 500 soldados, você tem uma pessoa só. Como é que você vai se relacionar comigo como se fosse um governo? Óbvio que não. Você vai se relacionar como se você fosse uma pessoa. Só que a característica do relacionamento de Abraão com aquela história, ela demonstra que Abraão ele tinha um poder, né, superior. E aí a gente vai analisar isso. Abraão, Isaac e Jacó. Em Abraão, Isaac e Jacó, Deus ele reassume aspectos, né, dos pactos pessoais, né, e libera parte de poderes de governo a estes, sobretudo em tom de promessa, ao dizer a Abraão, né, Gênesis capítulo 12, verso de número 2, que este seria feito uma grande nação, o que foi repetido a Isaac em Gênesis capítulo 26, verso 24, e a Jacó, 35, de 9 a 13. A posição de liderança de Abraão, nesse caso, ele é inquestionável, tá? Pelo menos para mim. Sobretudo no episódio, né, que a gente já iniciou a falar ainda há pouco, da libertação de Ló e do respeito dos reis da guerra de 4 reis contra 5, que é citado ali em Gênesis capítulo de número 14. Levando-nos a crer, tá, que mesmo antes do período dos reis, de certa forma, Abraão era comparável, né, aos reis de então, tanto pelos recursos materiais que tinha, quanto pelo poder
né, que ele demonstrou. De Abraão e seus servos, pode-se dizer que constituiu uma forma de governo precursora dos governos futuros, né? Nos mesmos moldes, por exemplo, que Moisés ele exerceu enquanto líder do povo hebreu, como líder em contato direto com Deus, né? Abraão, assim como Moisés, tinha contato direto com Deus, exercendo, não é? A governança dele sob a tutela e as ordens de Deus, né? Então, era muito parecido. Um sacerdote, né? Que aí a gente vai analisar o aspecto sacerdotal no período de Abraão. Aí você vai me dizer, mas a lei não existia. De fato. E isso é muito interessante. De onde saiu Melquisedeque? Né? A Bíblia ela fala muito pouco a respeito de Melquisedeque. Não é verdade? Só que fala. Só que cita. E aí a gente vai ver falando lá no Novo Testamento, de novo falando a respeito de Melquisedeque, né? Colocando a ordem de Melquisedeque como sendo a ordem de Cristo, né? O escritor aos Hebreus falando a respeito disso. Então, da mesma maneira que Moisés ele tinha Arão, né? O seu irmão ali como líder do culto e ele líder governamental, da mesma maneira Abraão ele era o precursor dessa forma de governo, sendo ele o governante, né? A pessoa de Abraão, e Melquisedeque, né? O seu líder de culto. Então, a maneira de Deus estabelecer o governo perante o povo, né? Por assim dizer, naquele período, e a gente vai observar que depois, mais adiante, né? E não hoje, mas outro dia a gente vai falar a respeito disso, falar no período dos juízes, falar no período dos reis de Israel, a gente vai ver que esse início, enfim, a ideia daquelas formas de governo, ela foi pré-estabelecida neste governo de Abraão com Melquisedeque, tá certo? Bom, pulando Abraão e passando aí a Jacó, né? A Jacó coube iniciar o processo de formação de que viriam ser formadas as 12 tribos de Israel, né? E a partir de seus 12 filhos, né? Que culminaria nesse futuro governo de Israel, tá bom? Vamos falar de José, porque José existe uma característica muito especial, né? E muito própria, específica sobre a pessoa de José. José, parenteticamente, ou seja, né, entre parênteses, temos que falar especificamente dele, né, dada essa condição especialíssima que teve José na relação com o mundo de então, né? Ele não governou Israel, porque Israel não existia, mas ele governou o mundo de então, todo. Por isso a característica muito especial na pessoa de José, porque ele chega ao Egito, e aí eu não vou contar a história toda, vocês já conhecem a história. Ele chega ao Egito, em determinado momento ele assume o governo do Egito, e o Egito ele foi para o mundo daquela época, não é? A tábua de salvação. Por quê? Não havia alimento em lugar nenhum. Uma dificuldade enorme com aquela população toda. Era necessário resguardar a vida naquele momento. E é isso que ele vem declarar no final, né? O próprio José declara isso no final, que Deus ele utilizou aquela história para resguardar a vida. Acontece exatamente isso. Então, José, como personalidade, né, como personagem especial de todo o texto bíblico, a gente observa que ele acabou sendo governador de todo o mundo de então. Então José ele obteve uma liberdade, uma liberalidade da parte de Deus que nenhum outro até então
e a gente só vai ver essa forma de governo muito tempo depois, né, com Cristo sendo governador de todo mundo no período do milênio, ou seja, ainda não aconteceu uma forma de governo como a forma de governo de José, né? Ainda não aconteceu. Então José é um tipo de Jesus, tá certo? É um tipo de Jesus que acontece no Antigo Testamento, como uma espécie de sombra, não é? Uma espécie de primeiro projeto, primeiro plano de como Jesus ele vai governar o mundo inteiro. Tá? Isso é bem interessante. É bem interessante esse período da história bíblica, porque é marcante, né, essa associação entre a pessoa de José e a pessoa do próprio Cristo durante o milênio. Eu não sei, você que está me acompanhando nesse momento, essa transmissão, se você é pré-milenista, pós-milenista, se você é amilenista, né? Se você nem sabe o que é o que eu estou falando, mas enfim, né? Tem pessoas que se posicionam de formas diferentes sobre esse tema, né? Eu sei dizer que eu creio na existência do milênio, onde Cristo governará com os seus santos esta terra durante 1000 anos. Eu creio assim, tá? E estou fazendo esta referência, fazendo por assim dizer, uma análise, dizendo que o governo de José ele foi um tipo deste governo milenial de Cristo, tá certo? Voltando a José. O Egito é interessante porque a gente, quando vai fazer análise bíblica do ponto de vista da salvação, a gente sempre alia o Egito ao pecado, né? O Egito é o pecado. Existe essa aliança, analogia. Contudo, a gente vai ver que no mundo passado, tá? No mundo passado, o Egito, do ponto de vista governamental, foi algo extraordinário, né? Ainda que por sua maneira de fazer as coisas, a gente questione ele, porque, obviamente, a gente lê a história de Israel e vê que o princípio do povo estava ali, do povo hebreu, né? Tratado como escravo, mas antes disso, ou seja, até a morte de José, simplesmente o povo de Israel estava ali morando muito bem. Estava muito tranquila a relação, né, com o Egito. E não só a relação dos hebreus, existiam outros povos ao redor. E aí a gente vai ver que a palavra de Deus ela diz que um faraó que não conhecia José assume e começa a governar e impõe sanções principalmente sobre os hebreus, que era um povo muito numeroso. Mas existiam outros povos que também foram dominados ao redor. Não é? O Egito ele tinha um poder organizacional e governamental que lhe permitiu dominar várias nações ao redor, que era, de fato, para o mundo antigo, tá certo? Um exemplo interessante de governo, mas isso considerando apenas o entendimento secular, tá? Do ponto de vista bíblico, obviamente a gente não apoia as posições do Egito. É apenas uma questão de constatação da realidade. O governo egípcio ele era baseado na relação com um deus humano, né? Que no caso era Faraó, contudo regido por deuses superiores, né? É o deus Sol e o deus isso e o deus aquilo. Eles tinham lá uma relação assim, era um deus humano, que era o Faraó, era o deus vivo, e os deuses que já haviam partido, ou seja, outros deuses que co-governavam lá o Egito. Só que esses deuses, a gente sabe, né? Eles não foram suficientes para resolver o problema de salvar o Egito da fome, né? E neste ínterim, né, a gente vê que José ele interfere diretamente nessa situação e não só salva o Egito da fome, como todo mundo de então, né?
levando o Egito e os outros povos àquilo que a gente chama de segurança alimentar, né? Ou seja, tinham condições de se autoportar, de se autoconduzir e se alimentar sem o risco de morrerem todos de fome, tá certo? José ele morre com o reconhecimento do faraó da época, né? Contudo, na assunção, ou seja, assumindo um novo faraó, Êxodo capítulo 1, verso de número 8, cita isso, não o conhecia, né? Passou a tratar os hebreus como escravos. E aí começa a história, né, a respeito da libertação que vem com Moisés. Termina aí esse período de governo, especialíssimo, como a gente falou, né? Um governo tipo de Cristo, com uma forma de governo altamente qualificada, né? Muito qualificada mesmo, mas ela termina aí de forma trágica, né? Com o povo hebreu sendo colocado na escravidão. Até que Moisés se levanta, que é de quem nós vamos falar agora. José teve um papel extremamente importante para o mundo, tanto antigo quanto, né, nessa questão do tipo, né, dessa forma de analisar também a Bíblia no Antigo Testamento por tipos do Novo Testamento. Realmente é algo impressionante. Impressionante como uma só pessoa, quando debaixo da vontade de Deus, pode mudar o mundo inteiro. Verdade. Também um tipo de Cristo, né? Cristo mudou o mundo inteiro e isso não resta a menor dúvida. Certo? De Moisés a Josué. Vamos falar um pouquinho de Moisés a Josué? Em Moisés, Deus suscita uma nova forma de liderança, né? Que na verdade é uma reedição da liderança inicial ali, daquela liderança precursora de Abraão, né? E ela é continuada por Josué, né? Depois de Moisés, ela é continuada por Josué, agora se dirigindo diretamente a estes, né? Tanto a Moisés quanto a Josué, numa relação de grande proximidade. E o que Deus faz para lhes dar melhores condições de atuar? Deus ele concede a essas pessoas poderes para realizar milagres, né? E aí a gente vai ver operação de milagres acontecendo nesse período principalmente de Moisés e Josué. A travessia do Mar Vermelho, o cajado de Moisés se transformando numa serpente, ele colocando a mão dentro das suas vestes, e quando tirava, a mão estava como que totalmente branca, né? Exprimindo a aparência de uma doença, e depois ele colocava a mão de novo dentro da sua roupa e a sua mão voltava ao normal. Foi feita a transformação da água em sangue, aquela questão das 10 pragas do Egito, como eu disse, a travessia do Mar Vermelho, enfim, uma série de milagres que aconteceram, né, que foram concessões da parte de Deus para carimbar, por assim dizer, né, a forma de governo que Deus estava ali inaugurando naquele momento, né? Isso servia para quê? Obviamente servia para que os inimigos do povo de Israel, no caso os hebreus, né, na verdade, esses inimigos eles compreendessem que Deus era com aquele povo, né? Imagina, por exemplo, Moisés ele se aproxima do faraó, com quem ele já tinha tido uma ótima relação, né? Na verdade, anterior. E vai ali falar, olha, Deus me mandou você liberar aí esse povo porque eles têm que adorar no deserto. E aí o que o faraó faria? Iria dele. Por que você acha que eu vou liberar o meu povo? Se você quem é você para pedir um negócio desse?
né? Vamos falar especificamente de Moisés, né? Moisés tendo sido criado no palácio egípcio, como filho adotivo, né, da filha de Faraó, na ocasião, né, do livramento daquela morte que foi ordenada pelo Faraó, da morte dos primogênitos, né, até 2 anos de idade. Moisés ele foi versado na arte da guerra, né? Ele aprendeu ali no próprio Egito, né? E também aprendeu formas de governo lá também no Egito. Recebeu a educação na forma egípcia, né? De um príncipe, mas a sua herança hebreia falou mais alto na vida dele, né? Deus, ele obviamente convoca Moisés para liderar o povo, mas antes dessa convocação, ao que tudo indica, já ele tinha, né, o interesse de se aliar, não como líder, mas se aliar ao seu povo, voltar às suas tradições, voltar a ter uma relação de proximidade com o povo hebreu. Ele vê o tratamento violento concedido, né, a um de das pessoas do seu povo e reage também de forma violenta. Para Moisés era normal naquela época agir de forma violenta contra os egípcios? Claro que não, né? Eles não fariam nenhuma relação de violência uns com os outros, mas ele ali estava não como egípcio, mas como hebreu, defendendo o outro hebreu, né? Neste sentido, ele fere de morte, por assim dizer, o egípcio e foge, né, para o deserto, onde ele se refugia na casa de Jetro, que a gente já sabe dessa história, né? Jetro também, pelo que a gente depreende do texto bíblico, é uma pessoa que detinha um conhecimento muito bom, né? Inclusive numa situação em que Moisés ele estava julgando todo o povo, ele chega para Moisés e ali o instrui uma maneira de fazer com que Moisés ele diminuísse o seu trabalho, fazendo com que houvesse líderes de grupos menores para que ele julgasse apenas aquilo que fosse mais sério, né? Isso tudo com a ajuda de Jetro. Neste sentido, ele começa a liderar o povo, né, até a caminhada a Canaã, ou seja, até a entrada da Terra Prometida, né? Aí, nesse caso, a gente tem que lembrar um negócio, né? Canaã. Será que tem alguma relação com Cã, que era filho de Noé? Sim ou não, pessoal? Né? Sim ou não? Pela localização, lembra das localizações que a gente passou, né, do mundo antigo, aonde que as pessoas se localizaram no mundo antigo? Se a gente for analisar pelas relações do mundo antigo, sim, Canaã era da terra de Cã, né? Uma das áreas de ocupação que foram ocupadas justamente pelo povo descendente de Cã, tá bom? Então os cananeus, eles eram sim descendentes diretos de Cã. Ok? Voltando para Moisés, ele assume a liderança do povo hebreu, né? Como porta-voz de Deus em favor desse povo, né? E o que é interessante nesse caso, né, é que ele pega aquele povo escravo e assume como líder daquele grupo que ainda não tinha um governo definido, né? Era apenas uma liderança que estava ali sendo iniciada. Libertado o povo, né, o povo tirado lá do Egito, Moisés então ele assume um modelo de co-governança do povo hebreu. Deus é o governador supremo, sempre foi e sempre será,
decidindo as questões de maior relevância, inclusive através de fala direta, né, com Moisés, ou com Arão, ou com o uso do tal Urim e do Tumim, que a Bíblia não fala muito, né, citado em Êxodo capítulo 28, verso de número 30. E também Deus ele se utiliza, né, para guiar o povo da coluna de fogo e de nuvem, né, que também é uma forma de governo. Por quê? É interessante falar a respeito disso. Porque quando Deus queria que o povo avançasse, ele avançava com aquela coluna de nuvem ou com a coluna de fogo. Quando Deus ele queria que o povo parasse, ele também parava aquela coluna de nuvem e a coluna de fogo. Então, na verdade, quem estabeleceu para onde que o povo deveria ir, por onde que o povo deveria passar, foi o próprio Deus. Essa que foi a situação. Moisés ele não falava, vamos por aqui e a coluna de nuvem vai nos defender. Não, de maneira alguma. Era a própria coluna que determinava por onde que o povo ia. Então, Deus ele estava governando, né? Não dá para pensar de forma diferente. Tá bom? Essas citações que a gente fez agora estão em Êxodo capítulo 13, versos 21 e 22, 14 e 24, Números 14 e 14, Neemias capítulo 9, 12 e 19. Tá? Moisés é o governante do povo e o seu juiz maior. A gente observa isso em Êxodo capítulo 18, versos 14 e 25. E Arão, à semelhança de Melquisedeque, como eu falei, lá quando citando Abraão, né, ele exercia o culto. Vamos tentar analisar essa situação pensando na Idade Média. A gente sabe que houve um período da história secular que fala que existia o rei, né, a nobreza, melhor dizendo, e o clero, né? Era a nobreza e o clero e a plebe, o povo, por assim dizer. Basicamente era assim que era dividida a população na Idade Média, sobretudo. Isso não tem uma relação de proximidade com isso que a gente acabou de ver aqui? Que era, no caso, Moisés como sendo... vamos fazer... Só fazendo uma associação, não é rico de detalhes isso não, mas fazendo uma associação Moisés e sua família, algumas pessoas como a nobreza, Arão, não é? Como líder do culto sendo o clero e o povo como sendo o pessoal governado. Não é uma associação muito rica de detalhes, mas é parecido, né? Eu queria fazer uma menção aqui, de certa forma até honrosa, né? A pessoa de Joquebede, que era a mãe de Moisés, né? E também de Miriam. Nenhuma das duas, né, necessariamente foram convocadas para governar juntamente com Moisés, apesar de que Miriam exercia uma grande liderança. Era uma mulher forte. Mas Joquebede era encantadora, do ponto de vista de ser uma grande mulher, né? Ela exercia a liderança de uma forma, pelo que a gente vê do texto bíblico, né? Ela exercia a liderança de uma forma natural, pelo fato de que ela, né, era uma pessoa realmente que as pessoas gostavam de ficar perto, né? É a impressão que a gente passa que a gente tem quando a gente lê, né, a respeito da vida de Joquebede. É um negócio muito interessante isso. Tem pessoas que têm, né, essa capacidade de ser, né, pessoas agradáveis e pessoas que atraem as outras pessoas para si, né? Eu acredito que esse era o caso de Joquebede. Bom,
voltando aqui para o nosso tema, na forma de governo que Moisés ele participou, né? Deus ele continuava entregando aquilo que o povo necessitava, né? A gente vê nos episódios, por exemplo, do maná, da carne, da água, né? Então, Deus ele entregava para o povo aquilo que de fato ele precisava, né? E ordenava diretamente a pessoa de Moisés e utilizava o Urim e o Tumim, ou seja, né? No final de todas as coisas, a ideia de governo nesse período de Moisés teve muito sim da relação de Deus, e Deus permitiu que Moisés ele exercesse ali o governo, né, sobre o povo, mas sempre o governo muito tutelado sobre a pessoa de Deus. Na transição deste com Josué, né, há uma importante mudança no cenário político que é declarada em Deuteronômio capítulo 12, verso de número 8. Diz Moisés assim: não fareis conforme tudo que hoje fazemos aqui, cada qual o que bem parece aos seus olhos. Isso é interessante, né? Porque Moisés ele exercia liderança, julgava de certa forma o povo, como a gente vê, né, no texto bíblico, mas ao mesmo tempo ele declara que as pessoas exerciam anarquia. Como é que a gente consegue analisar isso de um modo, num aspecto amplo, sem cometer injustiças, tá? Ele próprio disse que o povo fazia o que queria, por quê? Porque o povo era reincidente na prática de pecado, na prática de errar, na prática de querer realmente descumprir a vontade de Deus. Essa era a questão. Não é que o governo era anarquista, né? Não é que não existia uma forma de governo, existia. O problema era a obstinação do povo em desobedecer. Entendeu? Por isso esse texto de Deuteronômio capítulo 12, verso de número 8. E quando a gente analisa isso, e a gente ali a Números, se não me falha a memória, 32, quando fala ali da questão de que aqueles que tinham acima de 20 anos, né, daquela geração que saiu do Egito, não entraria na Terra Prometida, a gente observa que essa forma de governo, quando eles adentram a Terra Prometida, a coisa melhora. Melhora por quê? Justamente porque aquelas pessoas obstinadas no pecado e relacionadas ainda com aquelas práticas do Egito, elas já não estão mais dentro do povo que adentrou a Terra Prometida, né? E aí Josué ele teve um ganho de qualidade, por assim dizer, não é? Naquele povo que entrou com ele lá, e ele pôde governar de forma melhor. Por isso essa declaração de Deuteronômio capítulo 12, verso de número 8. Apesar da liderança de Moisés, na geração hebreia que habitou o Egito, trazia em si as heranças ruins, né, como a idolatria, no caso, né, as murmurações, as tendências à rebelião, a tendência à anarquia. Aquela geração, né, como a gente acabou de dizer, ela foi extinta e só Josué e Caleb permaneceram. É interessante que Deus ele não permite nem a Moisés que adentre a Terra Prometida, né? Isso tudo está registrado exatamente em Números capítulo 32, do versos 11 e o verso 12. Tá bom, pessoal? Por fim, hoje, né, nós vamos falar a respeito de Josué, mas muito resumidamente, porque Josué ele exerce o governo exatamente como Moisés exerceu, né? Contudo, a diferença é exatamente aquela que a gente citou ainda há pouco, né? Onde ele pôde, né, governar com mais eficiência, porque o povo não era tão obstinado a cometer os mesmos delitos daquele povo que saiu do Egito. Então ele acaba, apesar de, sim, como todo governante,
tem dificuldades, ele também teve as suas dificuldades para governar. Basta que você, para compreender isso, leia o 6º livro da Bíblia, que é justamente o livro de Josué, tá? Depois do Pentateuco, né? O 6º livro, o livro de Josué, você vai ler esse livro e você vai entender que ele teve, sim, dificuldade, como todo outro governante, para governar. Um dado marcante a respeito do livro de Josué é que Deus ele ordena a ele que se esforçasse muitas vezes, né? E isso é interessante também. Nunca se falou tanto em esforço. Né? E o próprio Deus falando em esforço para a pessoa de Josué. Tá? A gente conclui então aqui esse estudo de hoje, né? Falando a respeito desse tema, falando a respeito de governo. No próximo estudo, a gente vai falar do período dos juízes, vai falar do período dos reis e vai falar a respeito do período de governo onde Israel ele esteve sob o domínio de outros povos, né? Domínios exteriores. Por que é importante que a gente reconheça isso? Muitas vezes as pessoas elas consideram a Bíblia apenas como um livro espiritual, tá? Ou livro de reza, como algumas pessoas aí que não são evangélicas infelizmente compreendem. O que acontece é que a Bíblia é uma regra de fé e de prática e ela serve sim como base para que a gente analise o passado, para que a gente viva o presente e para que a gente projete o futuro. Não resta dúvidas disso. E um outro dado importante a respeito dessa questão, sobretudo falando de governo, é que a moral judaico-cristã ela determina as formas de governo, né, e as relações sociais do planeta até os dias de hoje. Então, para compreender, né, por exemplo, eu faria uma pergunta para você aqui agora. Você já matou alguém? É a pergunta que eu te faria. Pergunta estranha, não é? Aí você poderia me responder, não, eu nunca matei ninguém. Ótimo, né? Graças a Deus por isso. E exatamente isso, graças a Deus. Por que é graças a Deus? Porque quem disse que era errado matar? Se você fizer uma cadeia retrocedendo os eventos, você vai falar, a lei do país diz que é errado matar. Mas quem foi que disse pro legislador da lei do país que era errado matar? Né? Quem disse foi Deus, através da sua palavra. Está escrito aqui, ó. Dos 10 mandamentos, verso de número 13. Não matarás. Oi? Êxodo 20, verso 13. Isso é interessante. Por mais que a gente não dê o devido valor a essa questão. Então a moral judaico-cristã, ela dominou o mundo. É ela que determina, essa moral judaico-cristã, o que é certo e o que é errado. Hoje em dia, o que está acontecendo, e aí eu estou antecipando um pouco a discussão, mas hoje em dia o que está acontecendo é que está se colocando a coisa como se fosse necessário mudar a moral judaico-cristã, né? E é isso que algumas pessoas estão tentando fazer. E é por isso que o mundo está ficando pior. Essa que é a verdade. Por quê? Estão fugindo da moral judaico-cristã
estão criando ideias progressistas, entendendo o progresso não como progredir, mas como apenas fazer algo diferente, né? Na nossa bandeira, a bandeira aqui do Brasil está escrito ordem e progresso. E aí quando essas pessoas se intitulam progressistas, as pessoas acham que é para melhorar, e não é, tá? Não é. Estão criando problemas para a nação brasileira e, no caso, o mundo inteiro, porque isso não é uma coisa só do Brasil, né? Mas, a bem da verdade, o que está acontecendo é isso. As pessoas estão tentando deturpar conceitos que são biblicamente estabelecidos, legalmente intitulados, tá certo? Legalmente intitulados, mas biblicamente estabelecidos, foi Deus quem estabeleceu, tá certo? E tentando dar uma nova roupagem, fazendo com que as pessoas passem a entender que o que é errado deixando de ser errado e o que é certo deixando de ser certo. É isso. É desconstrução da moral judaico-cristã. É o que está acontecendo no mundo agora. Tá? Isso é uma coisa que a gente vai falar mais adiante, mas é bom que você já comece a pensar a esse respeito. Tá certo?